Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a luta por vaga na Libertadores, mais precisamente essas últimas vagas, as vagas da pré-Libertadores, pois a situação está muito mais aberta do que se imaginou em algum momento e promete emoção até o final do campeonato. Então, bora lá falar sobre essa disputa. Deixe seu like aí no vídeo, peço para você, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquela força, somos mais de 180 inscritos. De pouco em pouco estamos crescendo e eu conto com a sua ajuda para crescer ainda mais. Seja se inscrevendo, seja dando like, seja divulgando esse vídeo com os seus amigos. Hoje é uma disputa que está entre o Cruzeiro, que é o sétimo colocado, 47, o Bahia, oitavo, 46. Você tem o Vasco em nono, 43, o Atlético Mineiro em décimo, 42 e o Corinthians em décimo primeiro com 41. Estou colocando essa disputa do Cruzeiro até o Corinthians. Estou gravando esse vídeo antes de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Estou falando isso porque esse vídeo vai ser postado depois. E isso altera a tabela. Uma possível vitória do Atlético Mineiro faz com que ele ultrapasse o Vasco, que fique um ponto atrás do Bahia. E caso perca também fica na mesma, se empatar, fica empatado ali com o Vasco. Mas bora lá. Tem duas situações, querendo ou não, que vão influenciar bastante essa situação, que é o final da Sul-Americana e também a final da Libertadores. Porque dependendo de quem for campeão, a gente pode ou ter um G7, ou ter um G8, ou ter um G9. Se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, a situação permanece por enquanto com o G7. Se tiver, por exemplo, o cenário de Cruzeiro é campeão, naturalmente vai cair para um G8, vai se aumentar. Se tiver um cenário de Botafogo e Cruzeiro ganhando, aí podemos ter um cenário mais otimista, né, que é o G9. Agora, se ganhar Atlético Mineiro e Racing, afinal, o delírio dos atleticanos, aí é exatamente para ali no sétimo colocado que vai para a pré-Libertadores. Lembrando que são duas vagas, uma, caso não fique uma vaga direta, uma vai para o de São Paulo, mas caso se aumente, aí sim abre-se duas vagas para essas equipes que estão nessa faixa de tabela. Iniciando pela tabela justamente do Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Corinthians fora, e o Cruzeiro vai com time reserva, time C, vai poupar todo mundo para a final da Sula. Pós-final sul-americana, ele tem Grêmio em casa, depois Red Bull Bragantino fora, Palmeiras em casa e Juventude fora. O Cruzeiro, que ele não vai ter que depender muito de como vai ser essa reta final pensando em Sul-Americana. E se for campeão, vai empurrar com a barriga o restante do ano e esperar 2025, o time promete investir bastante. Agora, se perder, o Racing tem que ver como vai ser essa reação, porque você vai ter 4 jogos para garantir no mínimo para a Libertadores, o que é algo muito importante para o Cruzeiro. Com todo o investimento que está sendo prometido fazer, falando de Gabigol, agora Roger Guedes, pagar sei lá quantos milhões de volante Christian no Atlético Paranaense, etc., Cone, tudo que os jogadores do Cruzeiro estão especulando, pensando em estar disputando Libertadores. E o Diniz vem finalmente da primeira vitória no Brasileirão contra o Criciúma, mas assim, é um time que não vem em viés de alta. E é uma equipe que, por exemplo, está focada na Sul-Americana, vai com um confronto direto contra o Corinthians, fora de casa, com um time totalmente reserva. Um jogo que é mais provável que perca, e hoje a diferença do Cruzeiro do Corinthians é de 6 pontos. Perdendo esse jogo, uma diferença que pode cair para 3. E se você não ganhar a Sula, isso pode pesar. Sem contar que a pressão do time, caso derrota, vai ser muito grande para esses 4 jogos. Você pega um Grêmio, principalmente, querendo se livrar do rebaixamento. Depois você pega um Red Bull Bragantino fora de casa lutando contra o rebaixamento. O Palmeiras lutando contra o título. O Juventude fora de casa no Jacone, que pode ser o jogo da salvação contra o Juventude ou não. Não é das tabelas mais fáceis. É possível vencer pelo menos 2 dos 3 jogos. Depois Sula, você tem o Grêmio em casa, Red Bull Bragantino fora, o Juventude. Mas não vai ser essa coisa não. A gente sabe que um time quando tá lutando com o rebaixamento, nessa reta final, ou lutando por título, é um desafio a mais. Então, a questão do Cruzeiro nessa reta final vai depender muito dessa final sul-americana. Se vence, dane-se, esquece tudo que eu disse e é só pensar em 2025. Se perde, vai precisar ter muita força mental para voltar e conseguir ainda competir para essa vaga na Libertadores, que é fundamental para o planejamento da equipe celeste no ano que vem. Falando logo depois do Bahia, que assim, está numa situação complicada, o time vem em queda, fez um primeiro turno muito bom, esteve lutando, brigando até por vaga G4, mas o time no segundo turno caiu bastante, vem numa sequência de jogos sem vencer, são 3 derrotas consecutivas. E crise, fala assim, satisfação de parte do elenco com a comissão técnica, inclusive com algumas outros tipos de história que eu não vou nem citar aqui, mas a verdade é que o time não vem bem, defensivamente está colapsando, Marcos Felipe não está passando segurança nenhuma no gol,
ofensivamente, apesar de que cria, é um time que não consegue transformar o que cria em gols. O time perde muito gol, sente muita falta. Tem um artilheiro, já falei isso aí um monte de vezes, mas faz muita falta o Bahia. E a tabela tem o Palmeiras, tem 2 jogos seguidos em casa, Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras lutando pelo título e o Atlético lutando pelo contra o rebaixamento. Pega depois um Cuiabá fora de casa, que já tá fazendo nada de tabela, mas tá afim de atrapalhar a vida dos outros. Tem um jogo fora de casa, um confronto direto contra o Corinthians e finaliza em casa com o Atlético Goianiense. Assim, a tabela do Bahia é bem acessível para ele conseguir, pelo menos ali, fazer no mínimo 9 pontos para vencer no mínimo 3 jogos. Pô, pega Atlético em casa, Cuiabá fora e Atlético Goianiense em casa. Você tem jogos onde o Bahia vai ser favorito. Tem 2 jogos difíceis? Sim, Palmeiras hoje é favorito contra o Bahia para esse jogo pós ali da FIFA e tem um jogo fora de casa contra o Corinthians no confronto direto. Mas assim, o Bahia tem totais condições de garantir pelo menos um sétimo, oitavo lugar e garantir essa vaga na Libertadores. Só depende dele e ter uma tabela que lhe permite fazer isso. Uma tabela que lhe é acessível para isso. O problema é que o time não está passando confiança alguma. As questões que dizem internas, o time está em queda, defensivamente está colapsando, as atuações do Marcos Felipe no gol estão comprometendo, ele está mal, está sentindo a pressão, ofensivamente está perdendo muito gol, e tudo isso é um combo bastante perigoso. O Bahia terminar a primeira metade da tabela, primeiro ano, assim, projeto investindo mais forte, ok, não é um resultado ruim. O programa de expectativa criou. O time passou boa parte do campeonato brigando ali na parte de cima, brigando mais acima. E o torcedor vê a equipe caindo de maneira tão vertiginosa nessa reta final e poder nem sequer ir para a Libertadores, que parecia algo mais certo em determinado momento, é uma decepção muito grande. Esses 2 jogos em casa vão definir muito para mim do que vai ser essa reta final do Bahia nesse sentido dessa luta. Você consegue triunfos, vencer os triunfos contra Palmeiras e Atlético, aí eu acho que, sinceramente, vai. Pô, vai outro clima para os jogos contra o Cuiabá e principalmente contra o Atlético Goianiense, são 2 jogos mais fáceis. Eu nem conto que o contra o Corinthians. Mas, cara, se esses 2 jogos em casa consegue perder Palmeiras, até totalmente possível, e no jogo contra o Atlético não ganha, ou empata, ou perde, a pressão que vai para esses últimos 3 jogos vai ser enorme, e especialmente o confronto direto contra o Corinthians. O Bahia não pode chegar para esse confronto direto em condição de se perder vai ser ultrapassado. O Corinthians não pode, tem que dar um jeito de ter ou ainda manter essa folga. A diferença é de 5 pontos. O Bahia não pode abrir mão dessa folga para esse confronto direto, pois aí, podendo ser ultrapassado, pressão da Neoquímica Arena, Corinthians em crescimento, esse é um confronto bastante perigoso para o Bahia. Indo para o Vasco da Gama tem 43, e a equipe recebe o Inter, joga em casa contra o Inter, depois tem um confronto direto contra o Corinthians, pega o Atlético Mineiro em casa, pega o Atlético Mineiro em casa e pega o Cuiabá fora. A questão do Vasco aqui é o próprio Vasco, porque o time vem 2 derrotas seguidas, 2 porradas, e assim, o time é limitado. O Vasco tem mais pontos do que desempenho, mais pontos do que qualidade, de fato. O trabalho do Paiva merece muitos elogios por isso, colocou o time num patamar acima do que ele tem. E o Vasco nos últimos jogos foi isso, foi exposto todas as fragilidades do time também. Todas as fragilidades individuais. Pegou o Botafogo e Fortaleza, os times brigando pelo título, em que pese poderia ter tido algumas estratégias melhores, etc. É isso, expôs todos os problemas defensivos do Vasco, como um time que depende totalmente do Léo Jardim. Se o Léo Jardim estiver pegando tudo, consegue competir, de como ofensivamente falta mais opções, a queda de desempenho do Lucas Piton também é bem grave para esse time. Coutinho e Payet, os dois têm que se manter saudáveis, são problemas, todas as limitações. Um Verratti que acaba sendo pouco abastecido, que pode entregar mais se a bola chega mais, mas o problema é a bola chega mais. E assim, é difícil imaginar o Vasco conseguindo vaga no pré-Libertadores pelas próprias limitações. Ele tem, por exemplo, um jogo em casa contra o Atlético Goianiense e na última rodada para Cuiabá fora, são 6 pontos bastante possíveis que eu colocaria nessa disputa. Mas assim, hoje é difícil imaginar o Vasco conseguindo vencer o Inter em São Januário, pela fase que está o Inter, pelo crescimento, pelas limitações do time. Tem um jogo fora de casa contra o Corinthians, que hoje o Vasco não será favorito, e vai ser um jogo difícil, um Corinthians animado. Ainda pega o Atlético Mineiro em casa, esse pós-Libertadores. Assim, o Vasco, em tese, na teoria, na tabela, tem condições de conquistar essa vaga, porque Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá, sequência dos 3 últimos jogos, é uma sequência bem possível de fazer 9 pontos, bem acessível. O problema para mim é esses 2 próximos jogos, contra a Inter em casa e contra a Corinthians, 2 times em alta. Se conseguir pelo menos vencer o Inter,
porra, eu acho que o Vasco volta forte para essa briga. Mas se não conseguir e depois tendo um confronto direto, talvez até já ter sido ultrapassado, chegando empatado em pontos com o Corinthians, é muito difícil. Qualquer chance de pré-Libertadores do Vasco passa por esses dois jogos, passa por sobreviver e pelo menos conquistar uma vitória nessas duas partidas. Daí chegar na sequência final, contra Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá, são jogos mais favoráveis, são jogos mais possíveis para o Vasco conseguir a pontuação. E falando dele, nosso querido Coringão, o Corinthians tem uma situação que ele só tem confronto direto ali com a turma, ele não pega ninguém muito em cima, ninguém muito embaixo. Ele recebe o Cruzeiro, um Cruzeiro que vai estar com um time B, C, inclusive talvez eu tente nesse jogo. Depois ele pega o Vasco em casa em mais um confronto direto. Ele vai fora de casa contra o Criciúma. Ele recebe o Bahia em casa e finaliza fora contra o Grêmio. O Corinthians faz 3 confrontos diretos contra essa turma e os 3 em casa. Isso é muito importante nessa luta. O Corinthians é desses o que está em melhor momento. O único time desses daí que está em crescimento. Um Cruzeiro que está focado no Sul-Americano, mas que não vem bem no Brasileiro. Um Bahia em queda em problemas internos. Um Atlético Mineiro focado na Libertadores. E um Vasco que, assim, vou falar bem de duas porradas, um time mais limitado, já teve momentos mais animadores dentro do brasileiro. Isso faz com que o Corinthians entre forte na briga. Tem que fazer o dever de casa. Tem que vencer o Cruzeiro, com o time reserva, e depois vencer o Vasco. Se vence esses dois jogos, embala muito. Entra naquela animação do jogo fora de casa com o Criciúma, que vai ser um jogo bastante difícil. O Criciúma é um time organizadinho e é um time que vai estar lutando contra o rebaixamento. Jogar lá é um ambiente chato, estádio próximo, pressão. Mas assim, se o Corinthians chega vencendo esses dois jogos, chega para esse jogo com o Criciúma com outro tamanho. A verdade é, o Corinthians tem 5 jogos totalmente ganháveis. Não quer dizer que ele vai ganhar todas as partidas. Mas são 5 jogos que dá para vencer. Tem totais condições, mesmo fora de casa contra Criciúma e Grêmio. São 5 jogos que o Corinthians tem condições. Se o Corinthians vencer, placar uma sequência de 5 vitórias, honestamente não vai ser totalmente surpreendente. Por mais difícil que seja fazer isso no Brasileirão. Ainda mais que o time já tem uma sequência de vitórias consecutivas. Não seria totalmente fora do normal. Porque o jogo mais difícil que o Corinthians tinha nessa reta final era contra o Palmeiras, ele venceu e a chave do time mudou completamente após isso. Depois venceu o confronto direto contra o Vitória. É um Corinthians que defensivamente não passa confiança alguma e está lidando com desfalques na zaga, isso também pesa contra. Mas é um Corinthians que ofensivamente vem andando muito bem. O trio de ataque, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto, está jogando cada vez mais, cada vez melhor afinado. E eles são a grande esperança do time nessa reta final. O fato do Cruzeiro estar provavelmente com o time reserva faz com que o Corinthians provavelmente vencendo diminua a diferença do Cruzeiro para 3 pontos. E assim, o Corinthians está de olho e torcendo para essas vagas e não aumentando. Né? Se entra para mim chega um G9, acho que o Corinthians vai muito forte e se torna até um bom candidato a conquistar isso. Porque, como eu falei, o Cruzeiro hoje focando na Sul-Americana, ninguém sabe o que vai ser pós. Um Bahia em queda e tem alguns jogos difíceis. Um Vasco que tem suas limitações. Então é um cenário bem possível para o Corinthians. O jogo mais difícil aqui em tese é a última rodada contra o Grêmio. Na última rodada pode ser um Grêmio já cumprindo tabela. Já pode ter escapado do rebaixamento. E é um Grêmio também defensivamente, não é um time que passa muita confiança. Então é um jogo possível de ganhar. O Corinthians tem 3 confrontos diretos em casa. Esses 3 confrontos diretos são decisivos. Se vencer os 3, porra, aí entra forte na briga. Iria pelo menos a 50 pontos. E aí jogaria a decisão dos jogos fora, né, contra Criciúma e Grêmio. E o último é o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro é aquilo. Vai depender muito da final da Libertadores. Né? O Atlético tem 6 jogos. Eu gravando esse vídeo antes do confronto a menos com o Atlético Paranaense. Depois ele recebe o Botafogo, pega fora o São Paulo, recebe o Juventude, pega fora o Vasco e termina em casa contra o Atlético. O Galo tem uma questão, provavelmente vai ser jogos em casa e portões fechados. Claro que pode ter efeito suspensivo, mas por tudo que aconteceu na final da Copa do Brasil, isso pesa contra. E tem que ver como vai ser essa final da Libertadores. Se ganhar ali o Atlético tá deixando o Brasileirão de lado faz algum tempo. Se ganhar a Libertadores, ganha-se os jogos depois. Agora, se perde, olha, vai ser difícil. Porque o time largou demais e tem que vencer esses jogamentos contra o Atlético. Para ficar um pouco mais tranquilo, até com um pouco mais de confiança para a Libertadores. Você tem um confronto, uma prévia da final contra o Botafogo antes. Depois um jogo difícil contra o São Paulo, que está bem, que está brigando pro G4. Não é das tabelas mais fáceis. Você pega ali um Atlético na última rodada, talvez seja um Atlético lutando contra o rebaixamento, precisando vencer. Mesmo assim, o Atlético tem qualidade para conseguir, caso não vença a Libertadores, ainda conseguir uma vaga na prévia brasileiro, mas
tem que ver como seria esse baque da perca e tem que ver como o time vai chegar em questão de pontuação até lá. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha análise sobre essa luta por vaga em pré-Libertadores, tentando englobar todos os cenários de G7, G8, G9 e o caramba. Mas agora deixa nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa. E também não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.